O título é assim, amigos: todos os caminhos conduzem a Deus? Eu sei que para quem é membro desta igreja a resposta parece óbvia, mas eu vou te mostrar que ela não é tão óbvia assim. Mas para nossos visitantes, nossos amigos, pessoas, não é? Do nosso convívio, não é muito simples aceitar que existe apenas um caminho que conduz a Deus. Por quê? Hoje em dia está muito evidente o pluralismo religioso. O que é o pluralismo religioso? O pluralismo religioso é uma crença de que todos os caminhos conduzem a Deus. Mas tem uma parte do pluralismo que está certo. Nós aceitamos isso, que é o quê? Que toda pessoa tem a liberdade de crença. Não sei se você sabe, mas a liberdade religiosa, ela começou com o protestantismo. A base da reforma protestante, de Martinho Lutero, começou com Lutero, depois outros reformadores na Europa, né, como Zwinglio, Calvino, John Hus, a base da reforma era a liberdade religiosa. Isso não existia antes da reforma protestante. Então nós protestantes, nós cremos nisso. Todo ser humano é livre para crer no que quiser. E nós temos que respeitar a escolha de cada um. Agora tem um detalhe, queridos, tem uma diferença entre liberdade e verdade. O fato de eu ser livre para escolher no que eu vou crer não significa que aquilo é verdadeiro. E eu vou te dar um exemplo para depois irmos para a palestra. Se alguém disser para vocês aqui, que todos os caminhos conduzem a Sergipe, você vai concordar com essa pessoa? Se você tem um mínimo de conhecimento de geografia. Não. Tem caminhos que levam até o Sergipe e tem caminhos que não levam. Não adianta. No meio religioso é a mesma coisa. Nós não podemos dizer, queridos, que todos os caminhos conduzem a Deus, porque isso não é verdade. Quem determina a forma de eu me achegar a Deus não sou eu, é Deus. Quando eu quero determinar a forma como eu devo me achegar a Deus, eu estou me colocando numa posição que não me pertence. Eu não sou Deus. Então quem determina a forma de se achegar a Ele, de conhecê-lo, de receber a salvação, de se relacionar com Ele, quem determina isso é Ele. Então, eu quero abordar isso aqui com vocês. E vocês vão perceber que nós vamos aqui seguir uma linha bíblica, lógica, contrária ao pluralismo religioso, mas não contrária ao respeito a todas as pessoas. Tá? O fato de nós devermos respeitar todas as pessoas, isso é o mínimo, né, que se espera de um cristão, imagine, de um cidadão, seja cristão ou não, isso é o mínimo. Agora imagine sendo cristão, né? O mínimo é respeitar as pessoas. Agora não significa que respeito não é sinônimo de verdade necessariamente, né? O fato de eu respeitar a crença da pessoa não quer dizer que ela esteja certa. Porque existe um princípio lógico, queridos, na filosofia, que até os ateus creem, mas eles acabam depois negando, né? Que é o seguinte: duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Não pode. Você não pode chegar e dizer assim, aquela planta é feia e é bonita. Não tem lógica.
É uma coisa contraditória. Então, duas coisas contraditórias não são verdadeiras ao mesmo tempo. Uma afirmação tem que ser verdadeira e a outra tem que ser falsa. Aquela pessoa é boa e é ruim. Não. Ou melhor, ímpia e justa. Não tem como. Existe a verdade e existe a mentira. E aí o relativista, né, que fala assim, que cada um pode fazer a sua verdade, se você perguntar para ele assim, ó, a tua afirmação de que tudo é relativo também é relativa, já entra numa contradição lógica. Porque se ele disser que a afirmação dele de que tudo é relativa, então ele não está certo também. Outra coisa. Não existe verdade absoluta. Você está absolutamente certo de que não existe verdade absoluta? Se ele disser estou, então existe. Você está dizendo que existe a verdade absoluta? Você está dizendo que você está absolutamente certo? Então você percebe esse discurso que aparece na mídia, que aparece na universidade, que aparece em alguns meios acadêmicos e filosóficos, é mentiroso, ele é contraditório. Né? Quando eu afirmo não existe verdade absoluta, eu estou fazendo disso uma verdade, de que não existe verdade absoluta. Quando eu afirmo que tudo é relativo, eu também estou querendo com isso dizer o seguinte, a minha afirmação de que tudo é relativo também é relativo. Então vocês percebem, queridos, as pessoas acham que são lógicas, né? Em defender o relativismo, em defender o pluralismo religioso, ou o ateísmo, mas elas acabam caindo no próprio laço que elas tentam armar para você, ou para nós. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou falar agora como... Esquece por um momento que eu sou cristão. Tá? Quem vai falar agora para você que é o ser humano, Leandro Quadros, jornalista. Não exerço a profissão do jornalismo, né? Mas eu tenho essa formação e aprendi muita coisa e uso isso no meu trabalho. Eu posso garantir para vocês uma coisa. Se você acredita cegamente no que diz qualquer noticiário, nossa, você é muito fácil de ser manipulado ou manipulada. Mas muito fácil. Vou te dizer o porquê. Quando eu fazia a faculdade, eu fiz na Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, né? E aí terminei o último ano e meio na Universidade do Vale do Paraíba, lá em São José dos Campos. Então eu fiz no meio secular, né? Convivi com muita gente, pude aprender muita coisa boa e ver muita coisa ruim, mas aprendi muita coisa boa. Tem muitos filhos de Deus, amigos, por aí. Mas uma coisa que um professor meu falou, eu nunca vou esquecer. Nem cristão ele era. Ele falou assim com até uma certa decepção. Ele falou assim, gente, infelizmente, a sala de edição, que é onde você, né, edita uma matéria, uma reportagem, né, você trata a imagem, faz cortes, arruma e tal. Ele falou assim, a sala de edição é a sala do capeta. Aí todo mundo ficou assim, né? Mas por quê? Aí ele explicou, porque na sala de edição você faz o que você quiser. Você faz a pessoa dizer aquilo que ela não quis dizer. E aquilo que ela não quis dizer, você faz com que ela diga, com que ela afirme aquilo. E por que isso acontece, queridos? Falta moralidade no meio jornalístico. Muito. Já foi uma classe respeitada, moral. Hoje é muito imoral. Eu tenho o manual da Folha de São Paulo, que é um dos manuais que nós estudamos, né? Estudávamos quando fazia jornalismo há vários anos. Quando tu olha ali o manual,
especialmente ali as páginas 27, 28, não tem nada a ver, mas nada a ver com o que você vê na mídia hoje. Tá? Então eu vou dar um exemplo para você. Uma coisa que está ali no manual de forma bem clara. Só que a Folha não faz isso, que criou esse manual, né? Quase ninguém faz. Você vê uns poucos fazerem, mas quase ninguém faz. Tem um princípio jornalístico que é o seguinte: o jornalista honesto, tá? Ele faz o chamado cruzamento de informação. O que é isso? Se eu vou escrever uma matéria sobre, por exemplo, evolucionismo, eu não posso chamar 4 evolucionistas, ou melhor, eu vou fazer uma matéria sobre criacionismo. Eu não posso chamar só 4 evolucionistas para falar de criacionismo. Isso é desonesto, por quê? Eu estou deixando só um lado falar, apresentar os seus argumentos. E dizer o que ele acha do outro lado com o qual ele não concorda. O princípio de cruzamento de informação exige o seguinte: se eu vou fazer uma matéria sobre criacionismo, então, digamos, eu quero escolher 4, posso escolher 2, posso escolher 5, 10, não importa quantos profissionais, né? Eu tenho que escolher a metade de cada um, então o que eu vou fazer? Eu vou entrevistar 4. Então eu tenho que pegar 2 criacionistas, 2 evolucionistas, apresentar os argumentos do evolucionista, os argumentos do criacionista, a contrarresposta do evolucionista e a contrarresposta do criacionista. E aí eu deixo que o meu leitor, ou o meu telespectador, ou o meu ouvinte, tire as suas próprias conclusões. Vocês já viram isso? Num jornal? Vocês já viram isso no Jornal da Globo? Da Record ainda tu vê. Mas poderia haver mais. Você não vai ver nunca isso na Globo, na Bandeirantes, que já foi assim. O SBT ainda tu acha alguma coisa, né, na Record. Mas, queridos, Globo, UOL, Estadão, Terra, e por aí vai. Você não vai ver isso. Por quê? Porque eles apresentam só um lado da moeda. Isso é muito perigoso. Porque quando você manipula o conhecimento, você está dizendo o seguinte, ó, você vai conhecer isso que eu quero que você conheça. E não aquilo que realmente existe. Então isso é muito perigoso. Então, nós aprendemos a fazer de uma forma, mas na prática é outra. Então você pega, leia o manual da Folha de São Paulo, compara com os noticiários e veja se tem uma coerência. É uma contradição absurda. Então por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o que eu vou fazer aqui, apesar de eu ser cristão e adventir o 7º dia, eu vou fazer um cruzamento de informações agora. Para mostrar para vocês que existe lógica no que eu vou apresentar. E vocês podem, ao refletir em casa e orarem, ou lerem alguma literatura, ou assistir algum programa, qualquer coisa, vocês podem questionar isso e devem. Né? Mas lembre-se sempre disso. Você não pode acreditar cegamente em ninguém. Seja veículo de comunicação, seja igreja, seja filosofia, você tem que cruzar essas informações. E aí tu vai ver, bom, isso aqui tem mais lógica, isso não tem. É óbvio, queridos, a vida não tem muita lógica. Mas você tem que escolher aquilo, pelo menos aquilo que é menos contraditório. Né? Se não tem toda a lógica, pelo menos aquilo que tem menos contradições. Tá? Então vamos lá. Pode passar, por favor. Ah, não, eu tenho aqui o... Bom, uma coisa que ninguém nega, né? Isso pode
ser ateu, cristão, budista, hinduísta, muçulmano, espírita, não importa. Nós todos sabemos que para nós buscarmos ou encontrarmos o sentido da vida, nós temos que responder a 5 perguntas, muito importantes. Tá? A primeira é de onde nós viemos. Nós temos que saber a nossa origem. A segunda pergunta, quem somos? Temos que saber a nossa identidade. A terceira pergunta, por que estamos aqui? Temos que saber o nosso propósito. Quarta pergunta, como devemos viver? Isso tem a ver com moralidade. Numa relação a 2, deve ou não deve ter limites? O que você acha? Sim. Eu tenho que saber qual é o seu limite. Não precisa ser uma relação a 2, uma relação entre irmãos da igreja, entre amigos. Eu tenho que saber o limite da pessoa com quem eu me relaciono e ela tem que saber o meu. Porque se eu passar o limite da outra pessoa, eu estou desrespeitando ela. Se ela passar o meu, ela está me desrespeitando. Então, essa é uma pergunta importante. Como devemos viver? E a quinta, para onde vamos? O nosso destino. Essas 5 perguntas, qualquer denominação religiosa ou até mesmo o ateísmo se preocupa em responder. As respostas são diferentes, mas a preocupação em responder essas 5 perguntas é a mesma. Nós temos que saber de onde viemos, quem somos, por que estamos aqui, como devemos viver e para onde vamos. Essas 5 perguntas, se você não se deparou com as 5, um dia você vai se deparar. Você tem que fazer essas perguntas para você mesmo, para você mesma. Quando você faz essas perguntas e encontra as respostas, você começa a montar o quebra-cabeças, chamado vida. Se você não responder satisfatoriamente a essas 5 perguntas, você não consegue montar as peças do quebra-cabeça e formar o desenho. Né? Então você tem que ter as respostas às perguntas. E quanto mais cedo você obtiver a resposta a essas perguntas, melhor. Por quê? Porque quanto mais cedo você obtém as respostas a essas perguntas, por menos tempo você permanecerá na escuridão. Quanto mais cedo você obtém essas respostas, mais cedo você anda na luz. Porque uma vida sem respostas a essas 5 perguntas, ela não tem sentido. Qual é o sentido, amigos e amigas, em nascer, crescer, reproduzir e morrer? Tem muito sentido, porque aí não importa, você pode ser bom ou ser mal, você vai nascer, crescer, reproduzir, se não for morto antes, e vai morrer. Então, no geral, pessoas boas e más vão nascer, crescer, reproduzir ou morrer. Tem as exceções, mas no geral é assim. Então você tem que ter essas respostas quanto mais cedo possível, porque aí você vai andar por mais tempo na luz. Isso é muito bom. As religiões mundiais, queridos, inclusive o ateísmo, se você parar para analisar, tudo isso é uma tentativa para responder a essas 5 perguntas. E oferecer as peças do quebra-cabeça para montar, diríamos assim, a tampa da caixa que nos permite ver o desenho. Né? Se eu tenho um quebra-cabeças dessa planta, eu só vou conseguir ver o desenho se eu tiver todas as peças dela. Né? A vida é da mesma forma. Eu vou ver o real sentido da vida, ou seja, a tampa, o quebra-cabeças normalmente na caixa, não é? Vem o desenho, para você saber o que se espera de você ao montar o quebra-cabeças. Em relação à vida é assim. Você tem as peças, aquelas 5 perguntas. Se você respondê-las de forma coerente, você vai montar o desenho. E aí a vida vai ter o sentido que ela precisa ter. Porque você vai estar vendo o desenho. Como é que é?
Então todas as religiões, até mesmo o ateísmo, se preocupam com essas perguntas. Agora, a resposta é: qual das religiões, qual das visões de mundo oferecem as melhores peças para nós montarmos a tampa da caixa chamada vida? Isso aqui é complexo, mas não é muito. Quer ver? Nós vamos partir nessa palestra do pressuposto de que Deus existe. Mas eu poderia também partir do pressuposto que Deus não existe. Mas você vai ver que esse pressuposto aqui, ele envolve também o outro. Não quer dizer que eu seja tendencioso, tá? E aí, eu vou mostrar para você que se eu parto de um pressuposto que Deus existe, eu não necessariamente estou sendo irracional, intolerante ou presunçoso. Porque eu preciso ter um pressuposto. Não importa, Deus existe ou Deus não existe, eu tenho que ter um pressuposto. Aí o que acontece? Eu posso mostrar se o meu pressuposto é lógico ou é contraditório. Quando você faz um TCC, um trabalho de conclusão de curso, ou uma tese, você tem que formular o problema. E aí, entre as etapas do trabalho, aí você vai apresentar a solução, ou as possíveis soluções, ou as possíveis respostas para aquele problema. Então, você tem que ter um problema para você poder formar o trabalho. Então, eu tenho que ter um pressuposto. E não importa qual é. Eu tenho que conseguir mostrar se esse pressuposto é correto ou não. Então, eu estou partindo do pressuposto que Deus existe. Você vai ver que eu não estou sendo irracional, intolerante, nem presunçoso. Por quê? Existe também a possibilidade de partir de um outro pressuposto. Por exemplo, esse camarada aqui, Charles Templeton, óbvio, é um ateu, Ele tem um argumento interessante, mas você vai ver que não é lógico. Os cristãos são uma pequena minoria no mundo. Aproximadamente 4 de cada 5 pessoas na face da terra creem em outros deuses que não o Deus cristão. Isso é verdade. Quantos deuses têm os hinduístas? Budismo. É muita coisa. Sem contar as religiões, não as grandes religiões, mas as religiões que saíram dessas grandes religiões. Os mais de 5 bilhões de pessoas que vivem na Terra reverenciam ou cultuam mais de 300 deuses. Se incluirmos as religiões tribais, ou animistas, que são muito ligadas à feitiçaria, o número sobe para mais de 3.000 deuses. Devemos crer que somente os cristãos estão certos? É uma pergunta interessante. Se os mais de 5 bilhões de pessoas reverenciam 300 deuses, e somando as religiões tribais e animistas, esse número sobe para mais de 3.000 deuses, por que só o Deus cristão é certo e os outros são mentirosos? Você nunca tinha pensado nisso? É importante pensar nessas coisas, porque a fé bíblica é racional, não é fideísmo. Mas você vai ver que isso aqui não é lógico, parece lógico, mas no fundo não é. Eu falei para vocês do pluralismo religioso. Uma vez eu assistindo, isso há muitos anos, eu não assisto
noticiário nenhum. Há mais ou menos uns 20 anos. Né? Primeiro, porque eu vi que tudo aquilo que eu aprendi não é praticado. Então eu me decepcionei tremendamente. Não vou dizer que é um erro estudar jornalismo, porque se você tem se você é um cara que lê, uma mulher que lê, né, livros cristãos, livros de outros autores, se você tem uma bagagem, jornalismo vai te fazer muito bem. Agora, se você não tem, você não vai ser formado um jornalista, você vai ser um ideólogo só. Isso não vale a pena. Eu não preciso da faculdade de jornalismo para ser um ideólogo, eu posso estudar qualquer ramo da filosofia e ter a minha ideia e ser um ideólogo, né? Mas veja, uma vez no programa da Fátima Bernardes, que eu nunca assisti, tá? Isso aqui foi num deslize em que eu passei e me chamou a atenção. Não estou dizendo que seria feio assistir, mas é porque não vai me acrescentar um negócio desse. Então eu assisti. Quando passei, me chamou a atenção, tinha ali sentado espírita, macumbeiro, católico, eu não sei se tinha evangélico, mas eu lembro que tinha católico, tinha ali uns 4 ou 5 movimentos diferentes. E olha o argumento de todos, que todos os caminhos conduzem a Deus. Que o que importa não é a forma de você chegar a Deus, o importante é que você quer chegar nele. E sabe que todos concordaram com isso? Todos. Né? E aí eles estavam alegando que quando alguém diz que só a sua religião tem a verdade, essa pessoa é intolerante. E isso se chama pluralismo religioso. Só como eu falei para vocês antes, queridos, o respeito é diferente de objetividade e verdade. Eu tenho que respeitar todas as pessoas, todas as confissões. Eu não tenho que ficar zombando de ninguém. A fé é uma coisa muito sagrada para cada um. Você gostaria que alguém chegasse para você aqui e dissesse assim agora, ó, você que está aqui, no Espaço Novo Tempo, você que está na igreja adventista, você serve o diabo. Você ficaria feliz em ouvir isso? Se você não ficaria, então por que você vai dizer isso para uma outra pessoa? Lembra daquele princípio, né? De Mateus 7,12. Você tem que fazer para os outros aquilo que você quer que façam para você. E você não pode fazer para os outros o que você não quer que façam para você. Isso é o resumo de Jesus, da lei dos profetas. Ou seja, isso é o resumo do Antigo Testamento inteiro. Só que o fato de eu respeitar, isso não significa que aquilo ali seja uma verdade objetiva. Por quê? Duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Você está percebendo que existe uma diferença entre respeito e objetividade e verdade? Eu devo respeitar a todos, mas eu não posso dizer que respeito significa que todos os princípios religiosos e filosóficos são verdadeiros. Porque duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras, isso é contra a razão humana. Como eu disse para vocês, eu digo que essa planta é feia e é bonita. Uma afirmação tem que estar certa, a outra tem que estar errada. Não tem como conciliar as duas coisas. Por isso, queridos, há só uma tampa da caixa, que realmente nos ajuda a montarmos o quadro, o desenho que dá lógica à nossa vida. E eu quero ajudar vocês a perceberem isso. Quantos de vocês acham que Cristo é, no mínimo, eu não vou aqui falar da divindade dele agora, tá? Digamos que você nunca tenha ouvido falar ou não creia que Cristo é Deus. Quem aqui acha que, no mínimo,
Cristo é digno de confiança? Eu também acho. Para você ter uma ideia, nem mesmo um ateu hoje nega a existência de Cristo. Só o à toa. O à toa sim. Né? Porque ele é um à toa, ele não estuda nada. Né? Tem uma diferença entre o ateu e o à toa, né? Eu tenho um artigo sobre isso. Diferença entre o ateu e o à toa. Né? O ateu sabe, Jesus existiu. Hoje tem um livro muito interessante, Jesus e o Judaísmo. Vários teólogos judeus, mesmo não aceitando que Cristo é o Messias, eles sabem que Jesus foi um personagem histórico. Tá? Então, se Jesus tem um mínimo, se nós podemos ter um mínimo de confiança em Jesus, nós temos que, pelo menos, considerar isso aqui que ele está dizendo. Se você tem um mínimo de confiança nele. Agora, se você tem total confiança em Cristo, aí a coisa é mais séria. Porque você não só considera isso, você aceita isso. Mas digamos que você tem um mínimo de confiança em Cristo. Você não conhece ainda, você não estudou sobre ele, você só ouviu falar, e realmente, você só vai confiar em alguém que você conhece. Isso é natural. Tá? Mas se para você, Jesus, pelo que ele fez, e por ele ter dividido a história em antes e depois de Cristo, ele tem que ter pelo menos um pouquinho de confiança. Ele é digno de pelo menos um pouco de confiança. E ele falou uma coisa, entre outras. Quando ele estava orando pelos seus seguidores, ele falou assim, para Deus Pai, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se Cristo tem para você, né, ele pode ter um pouco da sua confiança, no mínimo, você não acha lógico? No mínimo, você tem que considerar a possibilidade disso ser certo. Não quer dizer que você tenha, né? Mas você, no mínimo, tem que considerar. E ele está falando, nesse contexto de João 17, claramente, queridos, ele fala da Bíblia. Né? Nos dias dele, existia o Antigo Testamento. O Novo foi formando-se depois, né, dos seguidores dele que registraram sobre a vida dele. Então, uma coisa complementa a outra, uma continuação da palavra de Deus. Então, Cristo chama a Bíblia de fonte de verdade. Você pode não acreditar nisso. Mas se Cristo tem, se você acha que ele merece um pouquinho que seja de confiança, você tem que pelo menos considerar essa hipótese. Veja, eu não estou sendo irracional aqui, nem intolerante. Estou sendo bem lógico com você. Então, ele diz que a Bíblia é a verdade. O que isso significa? Que não basta você simplesmente crer. Você tem que crer naquilo que é certo. Tem um texto em Tiago 2,19 que fala assim, ó, que não adianta só ter fé em Deus e você não demonstrar isso na prática. Porque ele argumenta assim, ó, olha como o Tiago argumenta. Porque até os demônios creem em Deus. E adianta os demônios crerem em Deus? Não. Eles creem em Deus, mas eles fazem totalmente o contrário do que Deus ensina. Então a crença deles em Deus, que é até maior do que a nossa, né? Porque os demônios conviveram com Deus antes de caírem. Eles eram anjos perfeitos, depois eles caíram. Então, se eles creem em Deus, eles creem em Deus mais do que nós. Porque eles viram Deus e você nunca vimos. Então, se a crença deles não vai adiantar nada para eles, porque eles não creem no que é certo, eles preferiram crer no diabo, no anjo rebelde, imagine nós. Adianta crer em Deus agora? Não adianta, eu tenho que crer naquilo que é certo que ele diz a respeito dele mesmo. Lógico, crer em Deus já é um passo muito grande. É melhor crer em Deus do que não crer.
Estar numa igreja é muito importante, muito bom. Isso é um passo muito grande, é melhor do que ser um ateu. Não estou desmerecendo o ateu na questão moral, tá? Não é isso. Mas eu estou dizendo, é melhor para encontrar o sentido da vida você estar numa igreja do que você ser um ateu. Agora, não adianta. O nome igreja, ou o nome cristão, ou religião, ou Deus, não significa que eu estou crendo em Deus da forma correta, ou na religião correta, ou no sistema filosófico que for correto. Por quê? Duas coisas contraditórias podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? Não pode. Né? A verdade não é plural e nem relativa. Se a verdade fosse plural, então eu posso afirmar categoricamente que essa planta é feia e bonita ao mesmo tempo. Mas não é assim. Ah, Leandro, depende do ponto de vista. Não depende do ponto de vista. Qualquer ser humano que tem uma noçãozinha do que é beleza e simetria, ele sabe se uma planta é bonita ou se é feia. Eu estou usando o exemplo da planta. Podia ser um animal, podia ser um ser humano. Eu não posso ser hipócrita, todo mundo é lindo. Eu sei que não é. Não é. Interiormente, sim. A beleza interior é muito mais importante que a beleza exterior. Não tem dúvida disso. O que adianta ter beleza exterior e uma feiura interior? A pessoa que é bela exteriormente se torna feia. Agora, tem pessoas que não têm uma beleza exterior, mas têm uma beleza interior tão grande que ela brilha. Mas eu não posso ser hipócrita e dizer que todo mundo é bonito. Eu digo para minha família, eu sou um gaúcho tão verdadeiro que nem eu mesmo me acho bonito para não achar o homem bonito. Né? Então, eu não posso dizer que todo mundo é. Né? Então, a verdade, queridos, ela não é plural e nem relativa, porque quando o cara fala assim, não existe verdade absoluta, ele está fazendo uma afirmação de que não existe verdade absoluta, então ele está contradizendo ele mesmo. Tudo é relativo, mas o teu argumento de que tudo é relativo também é relativo, então é uma contradição lógica que o camarada arma para ele mesmo, na tentativa de justificar o erro ou a descrença dele. Harmonia e coerência de crenças, é isso que nós precisamos buscar. Harmonia e coerência. Tá? E aqui, em resumo, eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Isso aqui vai ajudar vocês a verem que o pluralismo religioso é falso, que o conceito de que a verdade não é absoluta é falso, e vai ajudar vocês a terem um norte, um caminho. Vamos fazer uma análise dessas três visões de mundo. Teísmo, do grego theos, né? Você sabe que significa Deus, né? Então, o teísmo é a crença de que Deus existe e que Deus fez tudo. Tem o panteísmo, que já crê que Deus é tudo. Ou seja, Deus está nessa planta, Deus está em mim, Deus está em você. Isso é o panteísmo, não crê num Deus pessoal. Crê que ele é uma forma de energia que está em todos os seres. Tá? Isso é panteísmo. E tem o ateísmo, que não há Deus. Essas são as principais visões de mundo. No teísmo, você vai, por exemplo, com o teísmo nós cremos que Deus é o pintor e a criação é a pintura dele. No panteísmo, Deus é a própria pintura. Não é o criador. Né? É a pintura que é Deus. Você, eu, um animal, a planta. Já no ateísmo, o nada fez algo. Olha, o cara tem que ter muita fé para ser ateu. Eu admiro o ateu. Não estou falando aqui com deboche. Tem um certo sarcasmo, né? Mas não é deboche. Porque veja, queridos, você crê que o nada
pode criar alguma coisa, tem que ter muita fé para isso. Eu não tenho. Mas é muita fé. Então, eu creio que o ateu é o ser de mais fé neste mundo. Porque ele consegue crer que o nada pode criar alguma coisa e que o acaso pode fazer com que exista algo ordenado. Teve um pensador, não lembro o nome dele agora, que ele diz assim: a probabilidade de a vida surgir por acaso é comparada à probabilidade de um dicionário completo surgir como resultado da explosão de uma tipografia. E a vida é muito mais complexa que um dicionário. Então, no teísmo, você já vai ver muita coisa, ó. Se a visão de mundo correta, se a tampa da caixa correta, o desenho correto para você poder olhar e juntar aquelas 5 peças do quebra-cabeça para dar sentido à vida, se o teísmo for correto, nós podemos ver aqui, ó, nós podemos... Bom, se o teísmo é correto, a verdade vai estar no judaísmo, no cristianismo ou no islamismo. Porque são 3 grandes religiões teístas, né? Que afirmam que Deus é o pintor. Tá? Agora, se o panteísmo estiver certo, ou seja, Deus não é um ser pessoal, ele está na natureza, está em tudo, é a pintura. Aí você tem mais 4 possibilidades, ó. O Zen budismo pode ser a verdade, o hinduísmo, a nova era ou o espiritismo. Não fique surpreso com isso, o espiritismo não crê mesmo num Deus pessoal, que se assenta num trono, né? Que vai voltar pela segunda vez, como a Bíblia ensina a volta de Jesus. Não, é diferente. Quando as pessoas têm uma experiência quase morte, elas são envolvidas pelo quê? Por uma luz. Essa luz que é Deus. Na crença espírita. O ateísmo, ele crê que o nada fez algo, ou seja, uma fé absurda. Aí você tem aqui, ó, 2 correntes. Humanistas e vários, não estou dizendo todos, mas vários tipos de marxistas. Uma dessas correntes está correta. O humanismo é a crença que o ser humano é o centro de tudo, é o centro do universo. Então, tudo tem que ser feito em torno do ser humano. Tá? Já maior parte, né, do marxista, é óbvio, do marxismo, né? Por que eu coloquei aqui como visão de mundo? Porque ele faz parte do ateísmo, tá? O fundador do marxismo, Karl Marx, né? Todo mundo sabe, ele era ateu. Né? Então, a base é essa. Então, o que acontece? Se nós analisarmos essas 3 visões de mundo, se nós definirmos uma delas como verdadeira, nós vamos eliminar muita coisa. Você não vai precisar estudar todas as religiões do mundo, porque se você vai somar, vai dar uns 40 mil, 50 mil, nem sei quanto é que está agora, diferentes. Então ninguém tem tempo para isso na vida inteira. Mas você pode analisar a base de todas elas. E é uma dessas 3, teísmo, panteísmo ou ateísmo. Tá? E como que nós podemos começar esta análise? Eu perguntei antes para vocês se Cristo é pelo menos um pouco digno de confiança. E vocês levantaram a mão. E vocês não estão errados. Para nós podermos, queridos, definir um rumo para nós temos que fazer uma coisa. Nós temos que comparar a definição que Jesus dá sobre Deus e a definição que as demais religiões dão. Esse já é um passo importante. Mas tem outras. E se você comparar essas definições, e Cristo é pelo menos digno dessa confiança, e se você já o aceitou como Salvador, então,
Aí você tem a total certeza. Aí você vai ver que coisa interessante. Vamos ver as definições sobre Deus que Jesus deu. Primeiro, NVT é a nova versão transformadora, tá? Uma versão bíblica. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ela nada foi criado. O que é essa palavra? Verso 14 explica, ó. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Quem é que encarnou, de acordo com a Bíblia, de acordo com esse texto? Jesus. Né? Jesus, ele é divino, ele é pré-existente a sua encarnação. Então, quando ele encarna, por que ele faz isso? Porque Deus não pode morrer. Só que para o ser humano ser salvo, alguém tinha que morrer no lugar do ser humano para pagar a dívida que o ser humano tinha para com a lei do próprio legislador. O legislador não pode simplesmente, eu perdoo. Por quê? Porque se ele simplesmente passa a mão, não tem justiça. Aí os seres de todo o universo podem se sentir livres para fazer o que bem quiser e causa uma desordem moral, física e tudo mais. Né? Então Cristo, ele é pré-existente. Por que ele é chamado de a palavra? Em algumas traduções está o verbo. Por quê? Porque ele é o agente ativo da criação de Deus. Verbo lembra o quê? Ação, né? E ele é chamado de palavra. Tem uma questão grega por trás dessa palavra, desse termo, logos no grego, que não vem agora em questão. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, que ele é o agente ativo da criação. Que a Bíblia fala, Deus ordenou e tudo se fez. Ele falou e tudo passou a existir. Salmo 33, versos 6 e 9. Não foi só ele falar. Foi ele falar e Cristo entrar na criação. E o poder do Espírito Santo também. Mas isso você vai aprender em outro momento. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui que Jesus é? Que ele é só um ser humano ou que ele é a própria palavra de Deus e agente da criação? Ou que ele era só um ser humano ou que por meio dele Deus criou todas as coisas? A Bíblia afirma que nada foi feito sem a presença de Jesus Cristo. E o que o próprio Cristo disse sobre ele? Isso aqui é importante. Se Cristo tem pelo menos um pouquinho, ele merece um pouquinho da sua confiança, tem que pelo menos considerar essa hipótese. Ele falou em João 10,30, eu e o Pai somos um. No grego, não é um no sentido numérico, tá? O Pai e Jesus é a mesma pessoa, não tem nada a ver. Em João 17, Cristo está orando ao Pai, ele vai orar para ele mesmo? Ele não tinha nenhum problema mental, né? Então são pessoas distintas. Quando ele fala eu e o Pai somos um, no grego, a palavra é uma unidade. Quando ele afirma isso, ele está dizendo o seguinte, eu sou igual ao Pai, em poder, em essência. Tanto que se você ler os versos 31 a 33, os judeus quiseram apedrejar Jesus por isso. Por quê? Entenderam o quê? Bom, se esse cara diz que ele é um com Deus, ele é Deus. Então o que Jesus fala que ele mesmo é? Que ele é Deus. Olha esse outro texto. Filipe, um dos discípulos dele, falou assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Se nós conhecermos Deus Pai, nós ficamos satisfeitos. Cristo podia fazer isso. Só que tem um detalhe. Cristo falou o seguinte, Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai?
Ele está dizendo o seguinte: Felipe, você está se relacionando comigo há 3 anos e pouco. Todos os dias. Você me viu curar, ressuscitar. E não é só uma ressurreição. Por exemplo, Jesus não é necessariamente Deus porque Elias também ressuscitou. Uma coisa, lógico, a ressurreição é um milagre, né, muito grande. Só que Jesus ressuscitou um camarada que estava morto 3 dias. 3 ou 4? 4 dias. Lázaro. Em João 11, 11 a 14. Ou seja, um cara que já está no processo de decomposição ser ressuscitado, não é por um profeta. É por mais que o profeta. Atos 3,15 fala que ele é o autor da vida. Então, por isso que ele pôde ressuscitar um camarada que estava em estado de decomposição há 4 dias. Tá? Então, Jesus fala que ele é Deus. Com essa reivindicação de Cristo, se você crê que ele é um pouco digno de confiança, você já descarta o panteísmo e o ateísmo. Você já descarta aqui na hora. O panteísmo crê que Deus não é o pintor, ele é a pintura. Deus está em todas as coisas. É uma forma de energia. O ateísmo crê que Deus não existe. Jesus diz que Deus existe e que ele também faz parte da divindade. Então, se você considerar isso como pelo menos um pouco digno de confiança, você tira fora o panteísmo, consequentemente, você já descarta como fonte de verdade absoluta o Zen budismo, o hinduísmo, a nova era e o espiritismo. Por quê? Porque nenhum deles crê que Jesus é Deus. Só que Jesus disse que era Deus. Um dos dois está mentindo. Ou Jesus está mentindo, quando ele diz que é Deus, ou essas denominações estão mentindo, porque dizem que ele não é Deus. Outra coisa, o ateísmo diz que Deus não existe. Humanistas, vários marxistas. Mas Cristo disse que além de existir o Pai, ele falou para Felipe, Felipe, se você vê a mim, você está vendo o Pai. Nós temos a mesma essência. Somos pessoas distintas, mas nós temos a mesma essência divina, o mesmo amor, o mesmo caráter amoroso e justo. Então, se Cristo é um pouco digno de confiança para você, você já descarta naquela afirmação de Cristo panteísmo e ateísmo. Fora. Vai sobrar só isso aqui, ó, na visão de Jesus. Teísmo. Aí você vai ter que buscar a verdade entre judaísmo, cristianismo e islamismo. Mas, Leandro, tu está dizendo então que todas as pessoas das demais religiões ou ateus são mentirosos? Não estou dizendo isso. Deus, queridos, tem os seus filhos em todos os movimentos religiosos, até no ateísmo. É que eles é que não sabem ainda. Tá? Os filhos de Deus estão em todos os lugares. Mas não quer dizer, o fato de os filhos de Deus estarem em todos os lugares, não quer dizer que tudo isso seja verdadeiro. Por quê? Aqui diz que Deus fez tudo. Aqui diz que Deus é tudo. E aqui diz que não há Deus. Se 2 coisas contraditórias não podem ser verdades ao mesmo tempo, 3 podem ser verdades ao mesmo tempo? Não pode. Não tem como. Isso é contra a lógica, contra a filosofia, contra a razão. E aí quando você vê Jesus dizendo que ele é Deus, você já descarta o ateísmo e já descarta o panteísmo. De cara. E aí você vai ter que escolher. Não que você vai ter que escolher, porque aí, né? Eu vou escolher porque isso aqui me agrada. Bom, pode agradar você, isso não agrada a Deus. O que adianta? Né? Não adianta. Todos os caminhos conduzem a Deus. É a mesma coisa que eu dizer, querido, o seguinte. Penicilina funciona para todas as bactérias. Isso é verdade? Temos algum médico aqui? Ou médica? Ou enfermeiro? Ou enfermeira? Ou temos algum farmacêutico? Farmacêutica? Não temos.
Mas você não precisa ser médico. Eu queria pegar uma autoridade, né? Um farmacêutico, um médico, um enfermeiro. Eles são autoridades para falar para nós. Mas se você não for, você sabe que penicilina não é para todas as bactérias. Se você se automedicar, que o brasileiro tem um costume maravilhoso, né? Ele compra, ou ele acha uma receita, e já vai comprar um antibiótico. E acha que é malandro. O problema é que, dependendo da bactéria, a bactéria tem força e ela vai criar uma resistência contra aquele antibiótico. Aí, o malandro vai ter que tomar um antibiótico muito mais potente para matar aquela bactéria que mataria com uma coisa mais simples. Aí ele continua, não, vou pegar outro. Não quero mais amoxicilina, vou pegar outra coisa. E aí mete outra coisa. E aí a bactéria fica mais forte. Não são todos, amigos, os medicamentos ou antibióticos que matam todas as bactérias. Eu não posso dizer que tudo aquilo que fala em Deus realmente segue tudo aquilo que Deus diz. Não tem lógica. É contraditório. Agora, isso aqui foi o que eu falei antes, ó, sobre os filhos deles, de Deus, estão em todos os lugares, mas tem isso aqui também que é verdadeiro, ó. Tanto no judaísmo, quanto no cristianismo, quanto no islamismo. E você pode incluir o espiritismo também. E o budismo e outras coisas. Existem verdades. Existem coisas corretas. Só que apenas um desses sistemas ensina a verdade completa sobre Deus. Afinal, duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Tem verdades no espiritismo? Tem. Tem verdades no budismo? Tem. Tem. Só que o que acontece? Eles não podem ser todos verdadeiros ao mesmo tempo, de forma absoluta, se eles se contradizem. Você acha que Cristo é digno ou não de confiança? Sim. Então vamos continuar essa linha de raciocínio. Estou indo para o final, tá? Bom, na verdade eu já cheguei no final dessa primeira parte. Amanhã eu vou continuar a segunda parte. Eu quero que você fique com isso na mente agora. É muito importante. A afirmação de que todos os caminhos conduzem a Deus, ela não é verdadeira. Assim como não é verdadeira a afirmação de que todos os caminhos conduzem até Sergipe. E assim como não é verdadeira a afirmação de que todos os antibióticos matam todas as bactérias. Não é verdadeira. Existem verdades em todas as denominações. E os filhos de Deus estão em todos. Até no meio do ateísmo, tem filhos de Deus lá. Tem pessoas que são ateus, queridos, não é por convicção filosófica. Tem pessoas que passaram por um grau de sofrimento muito grande. E não tiveram como lidar, não tiveram ferramentas para lidar com aquilo. Aí pensaram, não, Deus não pode existir se isso aconteceu comigo. Então por isso que nós não podemos colocar todo ser humano numa caixinha. E dizer assim, eu lido com ateu desse jeito. Depende. Tem ateus que, na verdade, eles estão com raiva de Deus. Mas eles no fundo, eles não descreem Deus, eles estão com raiva. Agora, tem ateu que realmente não crê em Deus. Então, tem verdades, em todas as pessoas há coisas boas e há verdades. Mas eu não posso dizer que todos os sistemas religiosos e filosóficos, mesmo tendo pessoas boas e corretas, que eles se constituem em verdades absolutas. Porque se duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras, ou seja, uma tem que ser verdade, outra tem que ser mentira. Imagine três. Teísmo, panteísmo e ateísmo. Imaginem mais de 3.000 deuses. O cara falou assim, o Templeton, Charles Templeton,
Existem 300 deuses adorados por cerca de 5 bilhões de pessoas. Se somarmos as religiões animistas e outras, são cerca de 3 mil. Por que só o Deus cristão tem que ser verdadeiro? A resposta é simples. Se duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, imagine 3 mil. Se duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras, imagine 3 mil. 3 mil deuses totalmente diferentes em sua forma de ser adorado, em sua forma de tratar o ser humano, em sua forma de... Não tem como. Então, se você quer saber, nós já eliminamos aqui panteísmo e ateísmo, por esse pressuposto de que Jesus é digno de confiança, pelo menos um pouco. Aí sobra o quê? Judaísmo, cristianismo e islamismo. E aí amanhã você vai saber qual dessas 3 grandes religiões podemos dizer que está ali. E você acredita que ainda do cristianismo nós podemos espremer um pouco mais esse limão? Espero você amanhã então.